Era 1995, precisamente no dia 30 de outubro. No Brasil ainda sopravam rumores de internet, ainda não era algo que as pessoas alcançavam. O final da tarde, começo de noite, era enriquecido com aquela conversa entre aqueles dois amigos. Enquanto um defendia ferozmente a eternidade, seja ela na vida, após a ela, o amigo mais velho, cético, defensor da ideia de que aquilo tudo era uma grande fantasia, uma utopia do pensamento humano que foi criado por um condicionamento, seja ele religioso, seja ele ideológico, enquanto o outro continuava defendendo a história da eternidade. Sim, é possível ser eterno, é possível ser eterno. E assim seguiram-se mais 1, 2, 3, 4 anos. O amigo mais novo, acometido de uma grave doença, recebe a informação do médico: se você viver por mais uma semana, terá sido um grande milagre. Passado o primeiro momento de desespero, de loucura, de fragilidade diante da vida, o jovem se restabelece, ainda crendo na eternidade, convida o antigo amigo para uma nova conversa. Com o corpo enfraquecido diante do amigo e ainda diante da ousadia do amigo sobre a questão da eternidade, diante dessa enfermidade, agora o amigo o questionava com veracidade de fatos, dizendo: olha, você está diante de uma doença grave, está prestes a morrer e ainda acredita na eternidade. E mesmo a pouca idade do jovem o facultava de uma esperança positiva, algo que lhe remetesse à ideia de que sim, é possível ser eterno. O amigo mais velho novamente, ousando desafiar-lhe: como pode acreditar na eternidade mesmo estando nesta condição de saúde? Mesmo estando diante do fato de que não viverás mais 1 ou 2 dias? E se você já se deparou com alguma história contada em algum vídeo utilizado dentro do marketing, não vá achando você que isso foi por acaso. Isso tem uma técnica, isso tem nome inclusive, se chama storytelling. Então nesta aula eu vou compartilhar com você 2 formas de usar o poder da história para transformar o seu conteúdo e a sua autoridade online em algo que vai ficar eternizado, não apenas na memória da sua audiência, mas principalmente no seu coração. Portanto, utilizar isso da maneira correta, respeitosamente, vai potencializar muito a construção da sua autoridade online. E como eu disse anteriormente, contar histórias não é apenas algo que é feito por acaso. Vamos dividir então a utilização do poder da história em 2 aspectos. O primeiro aspecto são as histórias contadas por outras pessoas a seu respeito. Quando outras pessoas contam histórias a seu respeito? Quando elas lhe oferecem testemunhos, quando elas narram para outras pessoas aquilo que ela sentiu ou o resultado que ela teve, quando aplicou aquilo que você está ensinando. Por isso, desde já é muito importante você aprender a valorizar e estimular a sua audiência a se manifestar nos seus conteúdos, isso é, declarar ali se aquilo de fato trouxe ou não uma transformação para ela. Olha, movimento atrai movimento, riqueza atrai riqueza, energia atrai energia, comentário atrai comentário. Portanto, quando você consegue criar um conteúdo que estimula a sua audiência a criar comentários, a deixar ali testemunhos, outras pessoas vão chegar naquele conteúdo, vão ver aqueles comentários e também vão estar estimuladas a repetir esse procedimento. Nosso cérebro ele é reptiliano, nós copiamos aquilo que a nossa sociedade faz. Se você trabalhar bem direitinho, trabalhar estimulando a sua audiência, o que vai acontecer é que você vai ter os seus primeiros comentários que vão servir de alavanca para os próximos comentários. Lembra da história do restaurante? Você vai numa rua, tem 2 restaurantes, um está vazio e o outro está cheio. Em qual você tende a ir? Geralmente no que está cheio. E na maioria das vezes você nem questiona porque que o outro está vazio. Com certeza chegou o primeiro ali, aí quando chegou o segundo viu que tinha um do lado de cá e não tinha ninguém ali, foi ali. E aí chegou o terceiro, tem 2 aqui, não tem ninguém ali, percebe? A história realmente tem o poder de prender a atenção da pessoa durante todo o tempo que você está compartilhando o conteúdo. Certamente você deve estar curioso para saber o que aconteceu com o jovem da eternidade. Eu já vou compartilhar com você. Mas olha só, antes disso deixa eu passar para você o segundo ponto com relação à utilização das histórias no seu conteúdo. Vamos tentar imaginar o seguinte exemplo. Eu vou explicar para você agora o que é a teoria da reatância. Então a teoria da reatância se resume num complexo comportamento do ser humano que seria algo semelhante à síndrome da reversão psiconoética. Talvez seja uma expressão que você não conheça, mas é aquele comportamento onde a pessoa tende a negar aquilo que não conhece e, mais do que isso, negar aquilo a que está sendo estimulada a fazer. Isso é a teoria da reatância.
Olha, veja só como eu expliquei para você o que é a teoria da reatância. Certamente você não deve ter gravado uma única palavra dessa lambujeira toda que eu falei para você aqui. Agora vamos ver diferente. Vamos imaginar o seguinte cenário. Cara, essa caneta que você está usando aí é a minha, rapaz. Imagina, de jeito nenhum que essa caneta é sua, essa caneta é minha. Eu ganhei de presente essa caneta da minha mãe, inclusive. Não, cara, essa caneta é minha. Olha aqui, eu conheço minha caneta, você acha que eu não vou saber de quem é essa caneta? Essa caneta é minha. Não, eu tenho certeza, essa caneta é minha, cara. Essa caneta é minha. Imagina, eu ganhei como presente da minha mãe, eu já falei pra você. Não, cara, essa caneta é minha. É minha, é minha, é minha. Um deles, mais esperto, resolve usar a teoria da reatância. É minha, é sua. Não, é sua. Não, é sua. Não, eu tenho certeza que é sua. Note. Isto é a teoria da reatância. Certamente você já viveu alguma situação onde você lidou com pessoas que são conhecidas como do contra. Tá? Você fala para a pessoa fazer A, ela faz B. Aí você fala para fazer B, ela vai e faz o A. Isso também é conhecido como a síndrome da reversão psiconoética. Com essa pequena ilustração, eu quis demonstrar para você que é muito mais fácil ensinar, transmitir conteúdo quando você usa histórias, quando você usa uma forma de ilustrar. A mensagem geralmente vai direto no subconsciente. Eu tenho certeza que daqui para frente você nunca mais vai esquecer que essa coisa de ser do contra tem nome e se chama teoria da reatância. Talvez você esteja questionando agora, mas então eu vou ter que aprender a ser um escritor de histórias para poder transmitir o meu conteúdo? Talvez você não saiba, mas você já é. Possivelmente você deve olhar para os seus erros agora e pensar assim, puxa, que coisa horrível, eu passei por tanta dificuldade, eu não vejo a hora de me livrar dessas dificuldades. Ou ainda algo do tipo, nossa, aquilo que eu vivi foi horrível, eu quero apagar aquilo da minha vida. Aqui que entra a sacada, você não precisa apagar nada da sua vida, tudo que você viveu é a sua história. Ao invés de você simplesmente ir lá e ensinar como fazer isso e aquilo, apenas conte a história de como você descobriu essa solução, e não importa onde. Talvez seja descoberto na internet, então conta como foi. Portanto, realmente não tem que ter nenhuma grande habilidade para contar a história. Certamente você faz isso com frequência. Você conta história para os seus filhos, para os seus amigos, você conta causos. Aqui é a mesma coisa. É muito mais gostoso você assistir uma aula técnica ou uma aula com história. Ou algo que aconteceu inusitado, ou uma situação que levou uma pessoa até uma situação de perigo. Olha, você viveu tudo isso. Se você já passou por dificuldades como eu, por exemplo, já tive a minha água cortada, eu posso contar histórias, por exemplo, no dia que apareceu o cara para desligar a minha água, e ele desligou e eu fui lá e liguei a água, e aí ele veio, arrancou o relógio, eu pus o encanamento até a rua, e eu fiz isso de madrugada porque eu ficava com medo de que alguém me denunciasse. Então veja, são dificuldades que eu vivi na verdade, mas que podem ser contadas através de histórias. Quando você tem em mente o conteúdo que você quer transmitir, basta você pegar esse conteúdo e identificar na sua vida como foi que você chegou nele. E mais que isso, como foi que você aplicou ele. É muito melhor você mostrar como você aplicou do que você dizer, faça isso. No mundo da storytelling, você vai ouvir falar muito da expressão AIDA, que é uma estratégia técnica de marketing. E AIDA quer dizer A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Veja, perceba que é exatamente o caminho que a gente tem que fazer o nosso usuário percorrer para ser levado até uma ação. Entenda assim, você quer que o seu conteúdo seja consumido, então você quer esta ação. Então por que não trabalhar dessa forma utilizando essa técnica? Tenha em mente sempre usar o AIDA. O AIDA é o básico, é a estrutura mínima para você criar o seu conteúdo. Então, a atenção, lembra aqueles primeiros segundos que você tem que despertar a atenção e a curiosidade da pessoa? Então isso seria o A. O I, o interesse, mostra os benefícios daquele seu conteúdo. Então primeiro você não mostra como usar, você mostra primeiro o resultado que ele vai gerar para você. Assim você desperta o interesse. E mostrando os resultados, ainda elancado no interesse, você também desperta na pessoa o desejo. Ninguém gosta muito da ideia de algo maravilhoso que exista e que ela não possua. Isso faz parte da natureza humana. E a ação, chamar a pessoa para ação. É como eu estou dizendo para você hoje, você vai criar um conteúdo com base em uma história, você vai contar as suas histórias, vai contar os seus causos de vida verdadeira, não precisa inventar nada. E no final eu estou estimulando você, por exemplo, a chamar para ação. Deixar o testemunho abaixo do seu material, dizendo o que foi que aconteceu quando a pessoa aplicou aquilo que estava ensinando.
atenção, interesse, desejo e ação, chamada para ação. Portanto, fazendo um apanhado geral, usar o poder das histórias vai efetivamente marcar o seu conteúdo, vai eternizar não apenas o seu conteúdo, mas também você como autoridade. E olha só, quero aproveitar essa ocasião e dizer para você que chegou pela primeira vez nesse vídeo que isso é uma série, tá? Então temos aí o vídeo 1, o vídeo 2. Eu convido você fortemente a visitar o vídeo 1, o vídeo 2 para entender toda essa dinâmica dentro desse trabalho para a criação da sua autoridade online. No vídeo 1 e 2 você vai perceber a importância de ser uma autoridade online e com isso conseguir resultados verdadeiros na internet. Não basta apenas fazer cursos e treinamentos e causar um enorme engarrafamento na sua cabeça, que também é conhecido como overload information, e não conseguir resultado. São centenas de casos assim. Então, para isso não acontecer com você, assista o vídeo 1, o vídeo 2, e aí efetivamente a gente pode dar continuidade nessa série. Confesso modestamente para você que foi uma série aberta, simples, criada de maneira didática para poder contribuir de alguma forma com o empreendedorismo, mas realmente superou toda a minha expectativa. Então estou muito feliz, muito obrigado para você que está deixando seu comentário aqui. Aproveitar também para agradecer você que está me mandando mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, por e-mail. Então eu estou muito feliz, muito realizado com a repercussão dessa série. E olha só, entre as várias mensagens que eu recebi, muitas são com dúvidas. Então eu vou aproveitar esse pequeno momento agora para esclarecer algumas dessas dúvidas. A primeira delas foi de um parceiro que me escreveu o seguinte: o projeto Autoridade Online, essas ferramentas podem ser aplicadas para que eu trabalhe como afiliado? E a resposta é sim. Uma vez que você aprende a criar a sua autoridade online, aprende a se posicionar no mercado, utilizar as técnicas corretas, quando você recomenda um produto, a recomendação desse produto ela é muito mais forte. As pessoas tendem a acreditar melhor na sua recomendação e com esse aprendizado sobre a autoridade online, você consegue demonstrar para essa pessoa que você está sendo verdadeiro, que você está indicando algo que você realmente confia, que você realmente conhece e que você realmente tem propriedade para recomendar. Uma outra mensagem que eu recebi de uma parceira nossa na internet questiona o seguinte: eu não tenho experiência nenhuma com marketing, eu nunca fiz marketing digital, eu nunca publiquei nada, eu nunca fiz um vídeo, enfim, será que este treinamento serve para mim? Olha, absolutamente sim, com certeza, mais do que ninguém, esta ferramenta, esta forma de trabalhar é para você. Porque na internet hoje nós temos dois tipos de pessoas: as que sabem bastante e as que nunca vão saber o bastante. As pessoas que nunca vão saber o bastante são as que vão ganhar dinheiro de verdade na internet, porque elas estão sempre prontas para ouvir, para aprender e buscar fazer a coisa correta. Por outro lado, quando a pessoa sente que sabe demais, que já é que tem grande expertise, que tem muito conhecimento, geralmente está entre aquelas 99% das pessoas que sabem muito, trabalham muito, mas não tem resultado. Então, com certeza, essas técnicas podem e devem ser aplicadas para você, principalmente no início da sua carreira, tá? Porque assim você já começa da maneira correta, não tem por que ficar sofrendo aí meses, um ano, para depois descobrir que você primeiro tinha que construir a sua autoridade, construir o seu posicionamento, para só então começar a vender. Então você com certeza ganha muito tempo. Uma outra questão que eu recebi também é a respeito da insegurança. Essa aqui eu faço questão de falar em detalhes com você. Muita gente não faz os trabalhos na internet porque pensa assim: poxa vida, eu sou contador, eu não vou falar sobre coisas de contabilidade na internet porque já tem diversas pessoas já qualificadas, graduadas, especializadas, que estão há anos fazendo isso e já estão compartilhando bastante conteúdo nesse sentido. Ou mesmo se você é advogado, dona de casa, cozinheiro, não importa qual é a sua profissão. Vamos entender isso de uma maneira bem simples. Você já deve ter ouvido falar no Dr. Laí Ribeiro, que é um cardiologista altamente graduado, já foi professor em Harvard, enfim, uma pessoa de uma ótima reputação. E olha só, há pouco mais de 20 anos atrás, ele trouxe para o Brasil, ele praticamente foi o precursor no Brasil do termo paradigma. Tá, sobre mudança de paradigma. Aliás, no Brasil ninguém conhecia esse termo. Então ele foi lá e criou um livro. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar que ele, em vez de vender o livro, ele fez os capítulos do livro em forma de revistas e vendeu nas bancas. Então foi uma ótima forma de marketing para aquele momento, uma vez que não tinha internet, né? Para comercializar um livro. Na verdade, ele fatiou um livro para poder comercializar. E foi um grande sucesso. E a didática que ele utilizava ali era muito simples, muito prática de ser aplicada. E agora, anos depois, aparecem várias pessoas na internet, por exemplo, ensinando mudança de paradigmas
E aí alguém olha para essa pessoa e fala assim, poxa vida, eu já escuto isso há 20 anos, eu já conheço isso desde 1990 e só agora que eu entendi. Qual a moral da história aqui? Na verdade, a pessoa pode ser especialista que for. Se você tem um conhecimento X e essa pessoa já está na internet, já está posicionada, possivelmente dentro do público dela mesmo, existam pessoas ali que estão ali acompanhando o trabalho dela, conhece, sabe, conhece há anos e não conseguiu aplicar ainda. De repente, ouvindo de você, partindo de você a informação do seu ponto de vista, da sua explicação, aí a pessoa consegue entender. Pronto, a pessoa agora faz parte da sua audiência. Então não há que temer, por exemplo, outras pessoas que já estão aí posicionadas no mercado, outras pessoas que já estão aí colocadas. Para quem ainda é do meu tempo, sabe, por exemplo, que uma rede social muito famosa no mundo se chamava Orkut. E olha só, quem imaginaria naquela época que um site realizado por 3 jovens iria tomar o lugar, não apenas tomar o lugar desse Orkut, mas acabar com esse Orkut de uma vez. Ninguém poderia imaginar um acontecimento desse, nem eles mesmos. O Facebook era para ser uma rede social, na verdade, interna, de dentro de uma faculdade. E aí o sucesso foi tão grande que aí passou para outras faculdades e aí abriu para o mundo todo e hoje está aí. 97% das pessoas que acessam a internet estão dentro dessa rede social. Então veja, imagina se eles tivessem medo. Ah não, nós não vamos criar uma rede social agora porque já existe uma rede social ativa aí. Então não há nada a temer. Com certeza, a forma como você vai explicar aquilo que você já conhece, a sua experiência, vão haver pessoas que vão se identificar com a sua mensagem. E é assim que funciona no mercado de uma autoridade online. Uma outra questão ainda que eu recebi que vale a pena enfatizar são aquelas pessoas que não têm exatamente a ideia do que vão vender na internet. Quer dizer, ela pode olhar e pensar assim, ah, tudo bem, já entendi, eu devo me tornar uma autoridade online, mas eu não tenho a menor ideia do que eu vou vender, com o que eu vou trabalhar na internet. Olha, não fique preocupado com isso. O próprio processo de criação de posicionamento na internet, esse processo de se transformar em uma autoridade online, é dentro desse processo que nasce um produto. É gerando conteúdos de valor, onde a sua audiência vai perceber que aquilo agrega valor para ela e que resolve problemas, é que você já está criando um produto. Talvez você não entenda exatamente como isso funciona agora, mas não tem problema. Uma vez que você toma a iniciativa de ir lá, não, eu vou me tornar uma autoridade online, em pouco tempo, você percebe que você já tem produtos na sua mão. Você percebe que você tem ali e-books ou materiais que podem se transformar em curso em vídeo, consultoria. Então, certamente, essa não é uma preocupação que deve afetar você no início. Pelo contrário, você deve sim começar criando a sua autoridade online. Aliás, vale a pena relembrar. Muitas pessoas, muitos empreendedores, quase a totalidade deles fazem treinamentos, participam de cursos e não têm resultado. Justamente porque falta com esse passo principal, com esse passo inicial, que é primeiro construir a sua autoridade online. E como eu citei no vídeo anterior, durante essa série eu estou buscando compartilhar com você o caldo, o sumo, o que é necessário para você ir lá e dar o primeiro passo e perceber que isso que eu estou mostrando para você é real e que pode transformar os seus resultados. Mas eu também tenho um treinamento de imersão, um treinamento onde você vai conhecer todas as técnicas para se transformar numa autoridade online. Um treinamento que você pode participar aí no conforto do seu lar, seja pelo celular, pelo tablet, pelo computador, enfim, aulas em vídeo, pequenas aulas em vídeo que não ultrapassam 10 minutos, somando aí uma carga horária de 3 horas, você não vai precisar ver de uma vez, porque ela está toda fatiada, toda específica, onde você vai poder assistir uma pequena fatia e aplicar, uma pequena fatia e aplicar. Assim você já vai sentindo o resultado durante o processo. E além do período que eu passei estudando para descobrir o que faltava para que a pessoa realmente começasse a ter resultado, foram meses preparando esse curso de maneira detalhada e prática, porque olha só, dizem que para você trabalhar com a internet basta você fazer o óbvio. E eu concordo, você tem que fazer o óbvio, você tem que gerar conteúdo, você tem que primeiro se tornar uma autoridade online. Mas se é tão óbvio, por que as pessoas não fazem? Porque o que é óbvio só é óbvio para a mente preparada. Portanto, esse treinamento que eu tenho, ele é para preparar você de maneira prática, de maneira que você entenda o que é óbvio e aí sim, saiba agir no simples, porque não tem nada complexo. Você realmente vai aprender a agir no simples. E acredite, essa é a maior dificuldade de 99% dos empreendedores que estão na internet e ainda não conseguiram resultado, é agir no simples. E com isso saia desse grupo de pessoas que fazem curso e não conseguem resultado. E talvez você possa me perguntar também se esse treinamento é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Para todo mundo é esse workshop,
que tem aqui o básico, o beabá, a introdução para você se tornar uma autoridade online, já começar a sentir os efeitos de se tornar uma autoridade online. Esse treinamento é para quem está comprometido realmente a ter resultado, apenas para aquelas pessoas que efetivamente querem levar o negócio de maneira profissional, isso é, querem simplesmente se transformar em autoridade online consistentemente e conseguir com isso gerar resultado recorrente. Nada que vai ser comparado a um boom, ganha resultado e some, não. Algo que você possa construir, quiçá até deixar aí como legado para a sua posteridade. E lógico, em razão disso, um treinamento como esse não poderia custar o preço de banana. Afinal, é justamente aquilo que está faltando em qualquer outro treinamento aí no mercado digital. Eu até posso afirmar que sem esse treinamento, qualquer outro treinamento na internet se torna inócuo. Isso é, se torna sem efeito, pelo menos para a maioria das pessoas. E olha só, eu queria dizer para você que eu sou como você, eu já estive aí desse lado, eu sei o que é trabalhar com a internet e não conseguir resultado. Então eu posso falar com propriedade que esse treinamento de imersão que eu criei para você, com certeza ele vai levar você do ponto A até o ponto B. Além de proteger você da sobrecarga de informações e também dessa ilusão de mágica da internet. Eu realmente acredito que essas promessas fantasiosas de internet têm que acabar um dia. E acredite, elas acabam diante desse treinamento a autoridade online. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos burros. No próximo vídeo eu vou mostrar para você exatamente o que é essa oportunidade, como que ela funciona, do que se trata exatamente, para que você possa analisar se isso se encaixa ou não naquilo que você realmente precisa. Por hora eu quero te pedir apenas que você role a página e deixe aqui embaixo o teu comentário. Escreva aqui nos comentários o que você está achando do conteúdo dessa série, se está faltando alguma coisa que possa ajudar você a dar o primeiro passo, e também comente comigo se você estaria interessado em conhecer um pouco mais sobre essa oportunidade, sobre esse treinamento. Eu tenho certeza que eu sou capaz de surpreender você. Então rola a página e deixa aqui seu comentário. Eu vejo você no próximo vídeo. E já haviam 6 horas que aqueles jovens conversavam e o mais novo insistente sempre ali tentando mostrar para o amigo mais velho que sim, ele era possível acreditar na eternidade. O amigo já se sentindo mal, com tamanha esperança, ele já havia ouvido a seguinte frase: nunca prive uma pessoa de esperança, pode ser que ela só tenha isso. E ele se sentiu mal de ter feito durante tantos anos uma cobrança em cima de uma pessoa que ele queria tão bem e que acreditava na eternidade. E olha, aquela pessoa crer na eternidade ou não, não mudaria a vida daquela outra pessoa que não acreditava. Então por que privar aquela pessoa dessa esperança? Talvez ele só tivesse isso, e principalmente agora, nos seus últimos dias de vida, já se degradando pela doença física ali, sentindo-se já em fase terminal, e o amigo mais velho, notando isso no amigo mais jovem, se consolidou, abraçou o amigo e começou a chorar. O amigo mais jovem disse: não chore, por favor. Amigos de longa data, ele se sentiu no direito de pedir ao amigo pelo menos 2 favores. Então os 2 favores que eu te peço são esses. O primeiro, conte a minha história, mostre como eu realmente acredito na eternidade, principalmente na eternidade de um único momento como esse. E a segunda, me dê coragem. Pare de chorar e segure firme a minha mão. Mostre-me coragem, porque é preciso coragem para saber que você vai morrer aos 20 anos por uma doença física e ainda assim vai acreditar na eternidade da sua história e principalmente na eternidade desse único momento que você deseja que ele nunca acabe.